Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você sente uma sensação constante de tristeza? Às vezes, pensa que sumir do mundo seria melhor? Pois é, eu conheci pessoas que passaram pelo mesmo. E garanto a vocês, mesmo não tendo passado por isso, eu senti uma pequena fração da dor que essas pessoas sentiram. E isso me mostrou algo que pode te ajudar. Shalom, irmãos! Eu sou Mano Shio. A psicologia define a depressão como um transtorno afetivo caracterizado por tristeza profunda e persistente, em a perda de interesse ou prazer em atividades, alterações de humor e na energia. Essa definição ela não abrange apenas sintomas emocionais, mas também os cognitivos, físicos e sociais, que afetam a funcionalidade do indivíduo. Nessa geração, vemos que o número de pessoas com depressão é absurdo. E eu não falo daquela depressão diagnosticada pelo TikTok, mas uma depressão real, aquela depressão que tira o sono e a paz da pessoa. Segundo dados do último mapeamento sobre a doença realizados pela OMS, 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros. E muitos desses casos não são tratados, não porque as pessoas que sofrem com essa doença não buscam ajuda profissional, mas porque não recebem a ajuda da família. Quantas vezes ouvimos que isso é só falta do que fazer, falta de serviço, ou, se a gente estiver entrando no foco do vídeo, a falta de Deus no coração. Isso quase virou um ditado em meio a algumas igrejas. Mas e se eu te mostrar que isso não é verdade? Bem, não completamente. Calma, eu não vou te dizer que você só precisa ir para a igreja para curar isso. É algo mais profundo. E eu vou te mostrar personagens da Bíblia que tiveram momentos de depressão real. O profeta Elias. Um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, o homem que enfrentou 450 profetas de Baal e ainda saiu vitorioso, e que foi levado para o céu sem ter morrido, sendo arrebatado pelo Senhor Deus. Este homem falava diretamente com Deus, era alimentado e protegido pelo Senhor, e mesmo assim sofreu com uma severa depressão. Mas vamos voltar um pouco para entender o que aconteceu. Após a vitória de Elias contra os profetas, o rei Acabe contou à sua esposa como os profetas foram mortos após o confronto, e Jezabel mandou um mensageiro até Elias, o ameaçando de morte. E Elias, cansado do confronto, ficou com medo e fugiu de Jezabel. E a palavra de Deus nos mostra o momento de maior angústia e tristeza de Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Você consegue ver como ele estava depressivo e cansado? A ponto de pedir a Deus que tirasse a sua vida? E ele sabia que se pedisse algo a Deus, poderia acontecer. Isso mostra que até quem tem Deus em seu coração sofre com depressão. Isso não é algo somente espiritual. Todos corremos o mesmo risco de ficarmos depressivos. Às vezes, pressões de parentes, colegas e até de si mesmo podem nos levar a sofrer dessa maneira. Outro exemplo de alguém que tinha temor de Deus em seu coração era o profeta Jeremias. Ele foi o responsável por escrever o livro de Lamentações, uma coleção de 5 poemas que vão lamentar a destruição de Jerusalém e do templo. Ele vai mostrar uma profunda angústia e tristeza do povo de Israel, e sua própria. Em Jeremias 20, 4 ao 18 diz: maldito seja o dia que nasci, esqueçam o dia que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que alegrou meu pai quando lhe deu essa notícia. É um menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu nascer, pois assim a barriga de minha mãe teria sido minha sepultura. E eu nunca teria nascido, porque nasci. Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar com a minha vida na desgraça? Você consegue ver como mesmo profetas do Senhor, que eram escolhidos por Deus, também sofriam a ponto de pedirem a morte a Deus? Se você tem esse sentimento de vazio, angústia e de tristeza profunda, tenha em mente que não é só porque você não tem Deus no coração. A depressão é uma doença e você precisa de ajuda de pessoas para se curar.
Você lembra do vídeo anterior? Se não viu, recomendo você assistir. Vou deixar o card aqui em cima. Mas resumidamente, eu disse naquele vídeo que você não pode caminhar sozinho. Você precisa de pessoas para te ajudar em sua caminhada. E se você tem sintomas de depressão, você deve procurar ajuda psicológica. Não é falta de fé buscar ajuda. Ou quando você corta o dedo, você faz uma oração e pronto. Claro que não. Você trata esse corte e coloca um curativo. E se for preciso, vai ao médico. Jesus mesmo disse quando estava jantando na casa de Mateus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Você precisa de Deus para guiar seus passos e evitar que pensamentos errados venham à sua mente, e que seja Ele seu porto seguro, quem você possa falar qualquer coisa sem ter vergonha. Ele quer ver você saudável e feliz. Então tenha o temor do Senhor no seu coração, e Ele estará lá para te acolher. E também busque ajuda profissional, pois Deus deu a inteligência para os psicólogos nos ajudarem. E se você é pai ou mãe, não deixe seu filho sofrer. Fique atento aos sinais. Ele não precisa de motivo para ficar depressivo. Isso é uma doença e deve ser tratada. Eu já perdi um amigo por conta da depressão. E depois disso, comecei a ajudar todos os meus amigos que passam por momentos difíceis, aconselhando como eu aconselho você agora. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e assim você me ajuda a continuar postando vídeos toda semana. Então é isso, meus queridos irmãos, que o Deus abençoe você e sua família, um abraço e até o próximo vídeo.